Oi, gente! Tudo bem por aí? Esses dias eu encontrei uma ouvinte lá na Riachuelo, a Carol. Se você estiver me ouvindo, é uma ouvinte lá do TikTok. Se você estiver me ouvindo, um beijão no seu coração. E todo mundo que me encontra na rua fala assim: oi, gente! Que é um bordão. Ela foi diferente, ela falou assim: tudo bem por aí? Eu me surpreendi com o que chama a atenção dela, né? E toda hora que eu falo tudo bem por aí, eu lembro da Carol. Um beijão pra você, Carol. Hoje é o segundo dia da nossa campanha de oração, dos 7 dias de oração. Obrigado você que comentou, nossa, muitos comentários. Me surpreendeu bastante, gente, me surpreendeu muito, sério. Eu tô bem chocada, assim, com a repercussão disso. Que bom que você pensou em você ontem, que bom que você orou por você. Muitas pessoas nunca tinham orado, né? Por você mesmo, só por você, somente por você. Sempre que vão orar, oram por todo mundo, por tudo, e esquecem de orar só por você. Então agora que nós já oramos por nós, já estamos oxigenadas, todos nós oxigenados, vocês homens também, que tem muito homem que me assiste, de todos os gêneros, já estamos fortes, oxigenados, já sabemos que somos muito amados. Hoje é dia de orar pela nossa família, o segundo dia da nossa campanha de oração. Que você volte o seu coração para a sua família agora. Eu sei que tem muita gente que não tem o privilégio de ter uma família unida, uma família feliz, uma família de comercial de margarina, como a gente fala, né? Mas se você não tem uma família assim, você pode, a partir de você, ter uma família assim. Pense nisso. Você pode fazer uma família assim a partir de você. Talvez você não teve pai, não teve mãe, talvez você não teve filhos, talvez você está sozinha, talvez você não teve avós ou só teve avós. Tem diversos tipos de famílias e famílias, né? O que a gente tem certeza é que todos nós tivemos mãe e pai, porque sem uma mãe e sem um pai nós não estaríamos aqui. E mesmo que eles já estejam em outro plano, ou que você nunca tenha conhecido, hoje é dia de orar por eles. Hoje é dia de orar pela família. Mesmo que você odeie o seu irmão, a sua irmã, seus parentes, seus primos, seus tios, seus avós. Hoje é dia de esquecer tudo. Hoje é dia de esquecer todos os rancores, todas as raivas. Hoje é dia de você abrir o seu coração e orar pela sua família. Se você ainda não tem filhos, é dia de você orar pelos filhos que virão, porque as sementes já estão dentro de você. E se você não tem a semente, se algum médico disse isso para você, você se lembre de Sara. Sara teve filho com 90 anos, Abraão tinha 100. Se for da vontade de Deus, você terá e nada te impedirá. Então hoje é dia de orarmos pela nossa família. Abre o seu coração, abre a sua mente. Não fique com raiva de orar pela aquela pessoa que você não gosta, que você tem ódio, que a pessoa te fez algum mal, que você faz anos, 50 anos que você não tem contato com essa pessoa, que essa pessoa te abandonou, te maltratou, te estupou, né? Fez, sei lá, seja o que for. Não importa, não importa. Hoje é dia de orar por essa pessoa, por essas pessoas. Hoje é dia de orar pela sua família. Todos nós temos dores, angústias, tristezas, aflições com as nossas famílias. Porque se tem pessoas que nos magoam, são os nossos familiares, são os nossos amigos, são pessoas que estão perto da gente. Porque quem está lá fora não tem como machucar a gente. É uma coisa bem óbvia. As pessoas que mais nos ferem são as pessoas que estão próximas da gente. Porque estão próximas da gente, por isso nos machuca. Mas são vítimas de outras vítimas, né? Todo mundo tem uma ferida, todo mundo tem uma dor, e hoje é dia de orar por essas pessoas, e é isso que a gente vai fazer. O versículo que eu escolhi, depois de revirar a Bíblia para ser curto, é o mais famoso da Bíblia quando fala de família, que é o Josué 24, versículo 15, a parte C do versículo finalzinho. Porém eu
e a minha família serviremos ao Senhor. Ele está ali, né, se despedindo do povo, da galera dele ali. As pessoas estavam com ele, estavam lutando com ele, mas ainda tinham muito dos outros deuses da Mesopotâmia ali, daquele pessoal que eles estavam vindo, né, de outros países ali, de outros lugares. E ele chamou as pessoas e falou: olha, vocês vão servir a Deus ou vão servir esses outros deuses desses lugares aí? Façam o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Isso que ele falou. Isso nos chama a responsabilidade de que a nossa casa, a nossa família é que tem que guiar os filhos, as pessoas, a nossa família, que é o local que a gente tem que dar a direção. Ele falou: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele falou dele e chamou a responsabilidade à família dele. Nós serviremos ao Senhor. Está decidido. Então ele está dando uma liderança, ele é líder. Então nós que somos líderes, os pais, né, os cabeças da família, nós damos a direção para os nossos filhos. Nós damos a direção. Aqui em casa nós damos a direção. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra e a nada mais. E eles vão seguindo a gente. Depois, quando eles forem pais, eles vão decidir a vida deles. Mas enquanto nós estivermos guiando, eles que vão andar aqui na nossa linha. Você também. Com certeza alguém te ensinou o que você crê e você está seguindo até hoje. E é isso. Vamos orar? Fecha os teus olhos, abra o seu coração. E nós vamos orar agora pela nossa família. Vamos lá? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, nesse segundo dia da nossa campanha de 7 dias de oração. Nós te louvamos pelo dia de ontem, Deus, que foi tão bom. Foi tão bom poder respirar e poder pensar em nós e orar por nós. E agora nós te pedimos, te clamamos pela nossa família, Senhor. Pela nossa família de casa, pela nossa família anterior, que são nossos pais, nossos avós, pelas nossas famílias laterais, que são nossos tios, nossos primos, e pela nossa família primária aqui, que é nosso marido, os nossos filhos, nossa esposa, nossos filhos, que eles compreendam todas essas ramificações de família, Senhor. Todas as pessoas que estão me ouvindo agora possam esticar o olhar para todas essas famílias, para todo esse sangue igual que corre, Deus, nas nossas veias. E nós te clamamos por eles, Deus. Talvez existam pessoas agora, Deus, que nunca oraram pelo primo de 3º grau, Senhor. Que nunca oraram pelo avô, pela tia-avó, que nunca oraram, Deus, pelos descendentes antigos, pelos antecedentes, pelos sobrinhos, pelos filhos dos netos, pelos bisnetos e por tanta gente que é da nossa herança, que tem o nosso sangue. Mas esse dia o Senhor separou para a gente orar por isso, Deus. Senhor, tu bem sabes, Deus, que eu oro pelos cônjuges do Heron e da Una antes até deles nascerem, Deus, desde que eles estão no meu ventre, que eu já oro pela esposa do Heron, pelo marido da Una, Deus. Eu abençoo eles desde sempre, onde eles estiverem, que estejam sendo bem alimentados, que estejam sendo bem cuidados, bem tratados, que estejam recebendo muitos livramentos e que formem famílias com os meus filhos abençoadas como essa que o Senhor me deu, Deus. Eu peço que o Senhor toque no coração das pessoas que estão me ouvindo agora, que eles também façam isso, Senhor. Eu também oro, Deus, pelos maridos da Beatriz e da Giovana, as minhas sobrinhas, Deus, que o Senhor venha abençoá-los onde estiverem, Senhor. Que sejam homens íntegros, pessoas de família, pessoas tementes ao Senhor. Que o Senhor abençoe as minhas irmãs, o trabalho delas, o esforço delas, os meus cunhados, Deus. Que o Senhor visite o coração de cada um, o esforço de cada um, Deus, o suor do trabalho, Deus. Que o Senhor dê tranquilidade, dê paz, Deus.
Que o Senhor abençoe a minha mãe, o meu padrasto, a minha madrasta, Senhor Deus. Que o Senhor visite os meus tios, que são tantos, as minhas tias em todos os lugares desse Brasil, Senhor. Que o Senhor visite os meus primos, os filhos dos meus primos, Deus, os netos, Senhor. Que o Senhor visite toda a minha herança. Que o Senhor visite o meu marido, Jesus. Que o Senhor trabalhe no coração dele, abençoando o trabalho dele, abençoando a vida dele, a alegria, Deus, o contentamento, Senhor. Que eu seja uma esposa exímia, uma esposa que sustente, que abençoe, que seja exemplo, que seja orgulho para ele, Senhor. Que ele tenha prazer em ser o meu marido, Deus. Que os meus filhos, Senhor Deus, sejam abençoados pelo Senhor, sejam luz nessa terra, onde quer que eles andarem, Deus. Que onde eles forem, Senhor, eles sejam abençoados, sejam pessoas que acrescentem na vida das outras pessoas, Jesus. Agora, Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, Deus. Que o Senhor separou esse dia para essa pessoa me ouvir, Senhor. Que o Senhor visite o coração dessa pessoa, que o Senhor visite a família, o marido, a esposa, os filhos, os netos, os sobrinhos, toda a herança dessa pessoa, Senhor. Ela está no carro, está no ônibus, está em casa, está na academia, ela está na bicicleta, ela está onde, Deus? Que o Senhor visite, Senhor. Está no trem, está no metrô. Que o Senhor agora abençoe os familiares. Estenda a mão, Deus, para essas famílias, Jesus. Toda necessidade seja suprida, toda dor seja curada, Senhor Deus. Toda inimizade seja jogada por terra, toda falta de perdão, que o Senhor entre com providências agora, Deus. Nós abençoamos, Jesus. Eu estendo as minhas mãos, Senhor, e eu te peço que o Senhor libere perdão no coração dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor. Que eles não esperem, Deus, as outros familiares virem pedir perdão, mas que parta deles agora. Joga por terra todo o orgulho, em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra o orgulho. Joga por terra o não é culpa minha, não fui eu, ela que tem que vir. Joga por terra, Senhor. Joga por terra, Deus, toda falta de humildade, todo negócio de reputação. Joga essas coisas por terra. Restaura a amizade, a tranquilidade dessa família, Senhor. Nós intercedemos pela família do nosso Brasil, Deus. Quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas desesperadas. Eu te peço em especial por essas pessoas que estão me ouvindo, que estão aqui nessa campanha de 7 dias comigo. Visita essa mãe, Deus, que está agoniada com essas filhas na prostituição, com esses filhos nas drogas. Entra com providência, corta esses laços, essas agonias, Deus. Restaura essas amizades, Senhor. Deus, se essa mãe não tem mais condição de falar com esses filhos, que o Senhor levante outras mães para falar com o filho dessas mães. Que as mães se unam, Deus, numa força maior. Que uma mãe ajude outra mãe, que um pai ajude outro pai. Que a gente consiga compreender a dor e a força que o outro precisa, Senhor. Quantas vezes os nossos filhos e até nós mesmos davam mais ouvido às outras pessoas do que os nossos próprios pais. Que sejamos nós, essas pessoas, a falar com o filho dos outros, para que a vida deles possa ser melhor. Que a nossa função nessa terra, Deus, seja abençoar as famílias a partir de agora. Trabalha no coração dessas pessoas, jogando por terra toda a inimizade da família, porque a família é o pilar principal, Deus, de uma sociedade, Senhor. Quando a família está bem, tudo está bem, Senhor. Entra com providência, Jesus. Restaura as raízes, Senhor. Restaura as raízes dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Deus. Restaura. O Senhor está me mostrando árvores frondosas por fora com as raízes podres, Deus. Restaura as raízes dessas famílias, Pai. Restaura. Restaura as raízes que são as famílias, os familiares, os parentes, os pais, os avós, os irmãos. Restaura a confiança, restaura o amor, faz brotar esta árvore de amor na vida desses meus ouvintes que o Senhor escolheu para estar nessa campanha aqui, Jesus. Restaura, Deus. Eu profetizo restauração nessas famílias, que o orgulho caia por terra e que parta de nós
o pedido de perdão e de restauração. Que parta de nós e que o Senhor restaure essas raízes e essas famílias voltem a florescer. Esta é minha oração com todo o meu coração, com toda a minha súplica. Eu te peço e profetizo essa vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, eu vi nitidamente uma árvore enorme. Não sei que árvore era aquela, acho que era uma figueira enorme, muito frondosa, bonita, mas a raiz estava toda podre, toda seca, assim. Isso é a família desestruturada, é uma família que briga, uma família desunida, uma família que não tem perdão, uma família que está com algum problema, ou várias famílias, né? Mas hoje, em nome de Jesus, nós profetizamos que você vai largar de ser orgulhoso, vai pedir perdão, vai fazer a sua parte e o Senhor vai restaurar essas raízes a partir de você. Você vai fazer a diferença, em nome de Jesus. E até amanhã. Beijão.